O alossauro foi o maior predador do Jurássico. Ele era menor que um tiranossauro, mas ele já é um bicho bem grande. Já Ele é da América do Sul? Da América do Norte. Da América do Norte. Então essa era uma cena típica que você enxergaria se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse no final do Sério Jurássico. mesmo? Rolava isso aí? Rolava exatamente isso. Mas A aí gente tem evidências diretas disso. Tem uma vértebra de um alossauro com um rombo nela, um buraco feito, que encaixa perfeitamente com um espinho de estegossauro. Animal, Então, cara. o bicho foi atravessado, era da base da cauda dele. Provavelmente ele tomou uma rabada, essa rabada perfurou a cauda, atravessou a vértebra dele, quebrou uma parte do osso, e aí tirou... Quer dizer, esse bichinho aqui pode parecer inofensivo, mas o bicho Cara, tomar uma rabada dessa, você morre. E isso que é interessante. A gente costuma ter medo dos carnívoros. Velho, os herbívoros grandes são mais assustadores às vezes que os carnívoros. Mas nesse caso, o estegossauro ali, ele atacava mais pra se defender. Sim, é só pra se defender. Se a gente chegasse perto dele, provavelmente ele não... Se ele não sentisse ameaça... Exato, vai saber se é uma ameaça. Se você chegar atrás de um cavalo, ele vai achar que você é uma ameaça? Se achar, ele vai te dar um coice. E tem gente que morre com coice de cavalo. Dependendo se pega na cabeça, se pega no peito, dá uma parada cardíaca, é possível morrer com coice de cavalo. Imagina uma rabada dessa com um espinho te atravessando. Então tinha um caso que o estego aí ganhava a luta. Vários deles. A gente também tende a achar que o predador vive no bem bom, né? Sim. Só que a vida de predador é muito mais estressante. Porque o estegossauro, como é que ele faz pra achar comida? Ele anda. Opa, tem aqui no chão, começa a comer. Ah, é E verdade. o alossauro pra achar comida? Toda vez que ele sente fome. Tem que caçar e se sujeitar a tomar umas dessas. É meio que um cara que vive, entre aspas, sem risco de não achar comida, e um cara que vive no risco, né? Ele tem que se sujeitar todas as vezes procurando Qual que é o risco do estegossauro? ser atacado. Ser atacado. Então, ele tem que se focar em se defender caso seja atacado. Qual que é o risco do alossauro? Morrer de fome. Então, ele tem que se adaptar para ser um caçador cada vez mais eficiente. E aí é um equilíbrio na natureza. Os dois são extremamente importantes para o equilíbrio. Se não tivesse predadores, os estegossauros iam crescer tanto, a ponto que iam comer todas as plantas. Ia gerar uma extinção generalizada. E se não tivesse estegossauro, o alossauro não tinha quem comer. Sim. Teria que comer outros dinossauros, enfim. Mas e tal. Teria sido uma história evolutiva diferente. Então é interessante que você começa a ver isso. A gente estava falando dos aquáticos, né? Então, enquanto no Triássico você tem os ictiossauros enormes, no Jurássico, quem vai dominar o grupo, os mares, passa a ser cada vez mais os plesiosauros. Coloca aí, João. Plesiosauria. Eu quero ver se acha alguma imagem que mostra os dois. Tem 2 grupos de plesiosauros no mundo pra gente ver. E é bem legal ver, porque na terra firme tá acontecendo uma coisa, no mar tá acontecendo outra completamente diferente. Isso, ó, pega essa segunda imagem. Isso, essa tá boa. Eu gosto bastante dela. Aí você tem os 2 grupos cara, ele é gigante esse bicho. principais de plesiosauros. Os plesiosauros de pescoço comprido e cabeça pequena, são esses que estão sendo comidos aí. Sim. E os plesiosauros, que são o contrário, tem pescoço pequeno e cabeça comprida. Os maiores plesiosauros, tanto das 2 linhagens, passavam de 10 metros de comprimento. Então já são bichos que chegavam a 12, 13. Então essa imagem não é muito... de tamanho, não é muito verdadeira. Então, depende das espécies que ele está retratando. Como é de um paleoartista que eu conheço, é o Chirinos, ele está pegando uma espécie que ela é desse tamanho, porque existem várias espécies, né? A gente conhece mais de 100 espécies de plesiosauros diferentes. Nossa. Então aqui tem 2 espécies e a gente sabe que isso acontece. O mosasauro é um plesiosauro? Não, ele é uma outra linhagem. Tanto que qual é a diferença de um... O mosasauro, ele é muito parecido com esse plesiosauro de cabeção, né? Como é que você bate o olho para saber a diferença? Informação nerd, né? Super útil.
O mosasauro, ele vai ter um rabo muito comprido. O plesiosauro não, o rabinho é curto, olha o cotoquinho que fica ali atrás. Outra coisa, o plesiosauro, ele não se locomove mexendo o corpo de lado. O plesiosauro se locomove como uma tartaruga, batendo as asas. A gente chama de voo subaquático. Ele se locomove girando. Isso são asas, não são nadadeiras. Não, então, são nadadeiras. É que a gente chama de voo subaquático, que quem faz, por exemplo, é pinguim. Hoje também, além das tartarugas. Só que a tartaruga, ela mexe só, basicamente, os membros da frente, só os braços dela. Os plesiosauros moviam independentemente os 4. Provavelmente eles eram lentos ou rápidos? Não, eram rápidos, eram ágeis. E o fato dele poder mexer os 4 membros diferentes, pensa se, assim, por um minuto, se a sua perna dentro d'água fosse tão ágil quanto o seu braço, a ponto de você poder controlar bem a direção que você vai. Esses bichos deviam ter a natação mais bonita de todos os animais da história. Caramba. Eu acho era que devia ser lindo. Assim. Aquele negócio mega sincronizado. E é um bicho que tá nadando aqui, do nada ele vira 180 graus, volta para trás, vai para cima, desce. Sim. Ele dominava a manobrabilidade dentro da água. Que incrível. Nenhum bicho provavelmente teve uma capacidade de manobras dentro da água tão eficiente quanto ele. Então, nos oceanos, eram esses que estavam dominando. No Triássico foram os ictiossauros. No Jurássico já são esses bichos que estão dominando. Sensacional. Aí. Tem mais alguma menção honrosa no Jurássico, assim? Tem, faltou o Brachiosauro. Coloca aí, Brachiosaurus. Também ficou o Ankylosaurus é Cretáceo. É Cretáceo. É Cretáceo. O Anquilossauro é parente do Estegossauro. Eles já são... Estego? Do estego, eles já são esses bichos com as armaduras, né? E o espinossauro? O espinossauro é do Cretáceo também. Nossa, o Cretáceo a maioria é mais da hora. Conhece, são os bichos mais legais. Isso. Pode ser qualquer um deles, só para mostrar algumas coisas aqui. O Brachiosauro, ele ficou muito marcante, né, por conta de Jurassic Park. Essa imagem tá interessante, porque tá mostrando vários pterossauros, né, que era quem tava nos ares, né, voando perto ali do estegossauro, do Brachiosauro, aliás. Igual, por exemplo, às vezes tem um cavalo e tem aquele gavião carrapateiro, sabe, que fica em cima do cavalo, em cima do boi, pegando, né, os parasitas dele. Esses bichos provavelmente tinham essas interações também. Deixar uns parasitinhas e esses pequenininhos... Nossa, mas eles eram grandes, hein? Enormes. Enormes. Porque se aquilo ali era um bicho também, grande, né? Esse pterossauro não. Esse ele devia ser pequenininho, esse pterossauro. Tá. Mas depois coloca uma imagem dele de tamanho aí. Mas tá vendo que a narina dele tá aqui em cima também? Sim. Essa é uma outra característica. Que doideira, nunca tinha visto isso. Quando os paleontólogos descobriram pela primeira vez, uma das primeiras hipóteses que surgiu é que eles eram aquáticos. Porque normalmente bicho que tem a narina aqui em cima é aquático. Por que baleia e golfinho tem a narina aqui em cima? É uma baita vantagem evolutiva, porque você tem que respirar ar. Você não respira embaixo d'água. Então, cada vez que você tem que respirar, você não precisa tirar a cabeça inteira para fora. Você só bota aqui o cocorutinho, e já tá respirando. Mas não, esses bichos, os saurópodes, né, muitos deles tinham essa narina retraída lá para trás. A gente não sabe muito bem por quê. Uma das hipóteses é o seguinte: para ele conseguir comer e respirar ao mesmo tempo. Olha o tamanho do bicho. Meu Deus, cara. É enorme. Isso deveria ser assustador, você deparar com um bicho desse. É muito grande. Você não é nada. Olha o tamanho de um homem de 1,80 m. Caralho. Do lado do bicho. É um prédio de, sei lá, uns 10 andares, isso aí? Se você considerar 3 andares, dá uns 5 andares. 5 andares. De altura. Uns 5, 6 andares de altura. Nossa. Mas assim, pensa num prédio de 5 andares de altura, meio quarteirão quase de tamanho, andando. Cara, é um troço absurdo. 26 metros de largura. 26 metros de comprimento. De comprimento. Né? Então é um bicho muito grande. Muito grande.
E qual é uma das hipóteses para explicar? Por que então que tem a porcaria do nariz lá atrás? Boa pergunta. Sabe quando... Pensa o seguinte, pensa você vai tentar comer uma salada, só que você não pode usar as suas mãos. Você tem um prato aqui na sua frente. Você pode comer a comida, mas você não pode usar suas mãos. Qual que é a primeira coisa que vai te incomodar? Comida entrando no seu nariz, né? Como é que você vai respirar e comer ao mesmo tempo? Nossa. Uma das hipóteses para explicar isso é que a narina retrai justamente porque o bicho pode ficar comendo o tempo todo. E tem que comer muito, né? E tem que comer muito para sustentar um corpinho desse, sem deixar de respirar durante o processo. Então ele fica comendo, enquanto tá respirando. Aí que tá, cara. Quanto de mato esse bicho tem que comer? Quantas folhas pra sustentar esse corpo aí? Porque nem se a gente comer o dia inteiro folha, a gente não ganha caloria, né? E por que ele ganha? O intestino dele, o metabolismo é... Não é só intestino. Provavelmente ele tinha simbiose com bactérias que digeriam isso pra ele. Igual hoje em dia. A gente não consegue digerir planta. Por isso que pra gente planta emagrece. Porque se você conseguisse digerir muito bem uma planta, cara... Você ia engordar. Você ia comer um alface e engordar como você comia do hambúrguer. Nossa. Só que a gente não... a gente causa saciedade porque ocupa espaço no estômago, mas você não tá aproveitando os nutrientes dali de forma eficiente. Uma vaca, por exemplo, ela consegue, porque ela tem bactérias no intestino dela que ajudam a fazer essa digestão. E ela também tem um estômago dividido em 4 câmaras diferentes. Ela fica ruminando. Ela mastiga, joga pro estômago, regurgita na boca de novo, mastiga de novo, joga pro estômago, regurgita de novo, mastiga e aí vai depois pro intestino. Então ela fica o tempo todo mastigando. São os ruminantes, né? Ficam ruminando o tempo todo. Esses bichos não podiam fazer isso. Eles provavelmente não tinham essa adaptação. Mas para ajudar a digerir, eles comiam pequenos pedaços de pedra. Pedrinhas pequenas. Que a ave faz isso hoje em dia. Sabe quando a ave está ciscando, a galinha pega ali, por exemplo, um pedacinho de areia? Para onde que vai? Vai para a moela. Porque a galinha também e outras aves não mastigam comida. Como é que tritura? Na moela. A moela é um pedaço aqui, né, do sistema digestório, que é um órgão que fica fazendo isso aqui. Abre e fecha, assim. Aí você bota com pedacinhos de pedra, vai triturando ali dentro. Esse bicho devia ter algo parecido, devia ter uma moela ou algo assim para triturar. Só que ele devia ficar comendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E ele era um alvo fácil dos predadores, tipo um alossauro, alguma coisa assim? Mais ou menos. Porque assim, quem preda um elefante hoje em dia? Grupos de leões, sei lá. Ninguém. Leão não preda elefante. Adulto. Tem alguns raros vídeos na internet de um grupo de leoas atacando um filhote de elefante. E mesmo assim... Deve ter sido uma situação extrema, né? Extrema, assim, eles não conseguiam outro jeito. E mesmo assim, na maioria dos casos, elas não conseguem abater nenhum filhote. É muito peso, é muita força. É muito peso, é muita força. Então esse bicho adulto não tinha predadores naturais. Era um privilégio. Era um privilégio nessa época. Você não tem. Agora, o risco é filhote. Porque filhote é vulnerável. Qual que é o tamanho que você acha que nascia um filhote desse? Eu já vi um vídeo de comparação. Era minúsculo, né? É pequeno, porque esses bichos nasciam de ovos. O ovo não pode ser grande. O maior ovo da história do mundo é desse tamanho aqui. Então, esses dinossauros botavam ovos provavelmente desse tamanho aqui. O filhote é um pouquinho maior que isso aqui. Que nem quanto pesava mais ou menos o bicho desse, Bruno? Umas 60, 70 toneladas. Olha aí. Quilos. Quer dizer, um filhote de algum, sei lá... Vamos colocar 100 quilos, sei lá. Não chega, imagina. Um filhote desse tamanho, ele nasce com 5 quilos, 7 quilos. O bicho sai de 5 quilos para 60 toneladas. 1.000 quilos. 60 mil quilos comendo folha. Comendo folha ao longo de 25 anos, 30 anos. Eles tinham um Isso é uma genética bizarra. Tanto que, na adolescência, a gente estima que esses bichos engordavam 10 quilos por dia. Por dia. Cara, é impossível quase para um ser humano. Eu acho que é impossível um ser humano engordar 10 quilos num dia. É impossível. A gente não tem. Você porque pode comer 9 mil calorias é 1 quilo.
Então. De superávit, né? Teria que comer 90 mil calorias em um dia. E você não consegue comer assim, você vai vomitar, vai botar. Você pode pegar uma coisa hipercalórica e possivelmente vai bugar o seu sistema. Acho que a gente nem consegue. Mesmo que por algum motivo você conseguisse ingerir 90 mil calorias. O corpo tira, né? O corpo deve tirar. Então são bichos absurdamente incríveis.